Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Nós estamos aqui iniciando com maior satisfação, com maior alegria, o nosso primeiro podcast, Um Olhar sobre a Cidade. E olha aqui, e que alegria nós estamos aqui com Gabriel Bittencourt, né? E estamos aqui com o Márcio Brown. E eu sou Hamilton Esbrana, arte educador, ator, diretor de teatro, e hoje eu estou aqui como apresentador desta série de podcasts. Bom, vamos então falar com o Gabriel Bittencourt, que ele é ambientalista, professor, ex-vereador e pré-candidato a vereador. O Gabriel, ele vai nos dar agora uma introdução do que serão esses nossos podcasts e os seus temas também, né? Como é que vai ser, Gabriel? Conta aí pra gente. Olha, em primeiro lugar, Hamilton, prazer estar com você aqui. Nossa, é um luxo, na verdade, ter você como apresentador, esse grande ícone da cultura sorocabana. O Brown, né, um grande amigo, também uma pessoa talhada para trabalhar culturalmente, sobretudo no campo que ele atua bastante, o hip hop. E a gente está aqui iniciando, como você bem disse, essa sequência de podcasts, né? Eu, como você bem falou, Hamilton, sou pré-candidato a vereador e eu entendo, através de várias campanhas que já fiz, que o momento eleitoral ele é propício para se discutir as questões da cidade. É assim que se tem que fazer política. É claro que qualquer candidato ou pré-candidato, ele busca lá na frente o seu sucesso, que é o resultado da quantidade de votos que ele possa ter. Então, se buscam os votos. Entretanto, isso tem que ser feito de uma forma politicamente consciente, politicamente avançada. Então, você tem que discutir com as pessoas as questões importantes para a cidade. Então, a gente já fez alguns encontros presenciais, né? Nós já discutimos cultura, nós já discutimos meio ambiente, já discutimos proteção animal, já discutimos agroecologia, vamos discutir educação, porque isso é essencial para uma cidade. E agora, nesse momento, a gente faz essa discussão aqui, com o podcast, porque hoje as redes sociais, elas são acessíveis a praticamente todo mundo. Então, às vezes, além do encontro presencial, dos debates presenciais que a gente teve e terá, mais outros, também é importante isso para você poder, no seu celular, às vezes, na sua casa, poder acompanhar esse processo de discussão e, através dele, você poder, inclusive, analisar as diversas candidaturas que estão aí e, olha, escolher com muito critério, porque isso é essencial para o futuro da cidade. Critério, escolher com muito estudo, né? Então é isso, hoje vamos conversar um pouco mais com o nosso querido Márcio Brown. Então, né? Claro, olha lá, nós estamos aqui com o Márcio Brown, que é rapper, né? Empreendedor social, fundador e presidente da Associação Ação Periférica desde 2006, né? E é criador da Escola do Hip Hop e produtor do primeiro documentário de Sorocaba, Hip Hop em Movimento. Não é, Márcio? É isso. E aí? Márcio, fala um pouquinho aí de você, rapaz. É isso aí. Eu primeiro quero dizer que é uma satisfação, uma honra para mim trazer o hip hop como, né, a edição número 1 aqui do podcast, né, de um olhar sobre a cidade. Para nós é super valoroso isso, né? Mostra que vocês estão tendo essa sensibilidade de olhar para o todo, começando da periferia. Justo, né? A periferia precisa ter essa voz, e ela precisa dizer também, né, como que ela está, né? E aí eu estou representando aqui essa periferia de Sorocaba dentro desse primeiro podcast aqui, vai ser muito legal, muito beleza. Eu sou o Márcio Brown, né? Hoje eu tô com 46 anos, mas eu comecei no hip hop já garotinho, né? Acho que eu tava com uns 13 anos de idade, mais ou menos, né? Lá em 88, 89, nós pegamos uma época onde os eventos do hip hop era taxado como uma coisa da molecada ali, né? E aquela molecada pensando a cidade, discutindo os problemas da cidade, e aquela molecada ficou ali, né? A molecada
cresceu, né? Muitos viraram doutores, mestres, né? Produtores e etc. Alguns também viraram empresários e outros morreram, infelizmente, nessa caminhada toda. Mas o hip hop tem transformado e salvado muitos jovens nas periferias do Brasil, né? E a gente compreendeu que era uma porta para a gente falar. A voz. É isso, então. Vocês já perceberam que nós vamos hoje, o nosso tema é música, né? Porque a música, ela desempenha um papel significativo na construção da identidade cultural do povo. Ela reflete os valores, as crenças e as tradições de uma comunidade. E ela também fortalece os laços sociais e promove o senso de pertencimento. É isso que o Marcinho estava acabando de falar. A música preta é um termo dado a todo um grupo de gêneros musicais que emergiam ou foram influenciados pela cultura de descendentes africanos em países colonizados, infelizmente, por um sistema agrícola baseado na utilização de mão de obra escrava. As músicas africanas foram trazidas pelos escravos para os países americanos, né? A América do Norte, a América Central e a América do Sul, onde se desenvolveram novas técnicas com novos instrumentos, formando os vários gêneros musicais como, pasmem, jazz, blues, rhythm and blues, soul, espiritual negro, disco, rock and roll, funk, milonga, tango, reggae, axé, choro, lambada, machixe, maracatu, pagode, samba e, mais recentemente, o rap, que é um dos 5 elementos da cultura hip hop. O rap, ritmo e poesia, é um discurso rítmico com rimas e poesias, né? Que surgiu no final do século XX, entre as comunidades afrodescendentes nos Estados Unidos, né? E é um dos 5 pilares fundamentais da cultura hip hop. E os pilares essenciais dessa cultura são o rap, que é a música, né? O disc jockey, que é o animador, o break dance, que é a dança, o grafite, a arte, o beatbox, que é o instrumental, e incluímos também nessa, Márcio, a moda, hip hop, né? E as gírias também. Muito. Né? Então, você já deu uma introduçãozinha lá de você criança, né, Márcio? Você lá criança, descobrindo a vida e descobrindo também o pertencimento e da onde você era, você estava ali na periferia, né? E essa é a cultura que abrange todo esse periférico da cidade e que tem algo a dizer. E como é que está, então, o hip hop aqui em Sorocaba, a partir daquilo lá? Mas você também pode contar essa história toda aí, como é que veio, como é que foi esse movimento, como é que foi crescendo na cidade, aliás, né? Hamilton, me permita, Márcio, uma Sim. coisa que me impressionou. A gente, às vezes, se pensa da influência, né, do africano, dos negros na música. Você pensa no jazz, você pensa no blues. Meu, quanta coisa, né? Você pensa no samba, evidentemente. Né? De repente até o tango, né? O tango Não é? argentino, que você acha que é uma coisa até de origem mais europeia, né? Gente, E não viva é, a África, porque né, Viva a praticamente África. é a nossa base cultural, né? Quanta Musical, influência, né? né? Quanta influência, né? Quanta criatividade. Uau, uau. Mas vai lá. E na verdade isso acaba sendo uma falta de reconhecimento lá de trás. Por isso que hoje as pessoas ainda ficam assim, né, abismadas, mas como, né? Mas assim, aqui em Sorocaba, a gente iniciou no Clube 28 de Setembro, que é o único clube da comunidade negra que existe até hoje, né? Tá beirando aí 80 anos de existência, o Clube 28 de Setembro, e lá dos bailes blacks, que a gente chama de baile blacks, foi a partir dos bailes black, onde a gente fazia roda de breaking, que a gente dançava o robozinho na época, ou imitava o James Brown ou o Michael Jackson, que o breaking ficou vivo, né? A partir disso, a gente não sabia o que era hip hop naquela época, né? Anos 80, né? Mas o hip hop,
ele nos pegou com a energia musical, né? Como você disse, essa energia musical fez com que a gente tivesse essa identidade. E essa identidade fizesse com que a gente buscasse se informar, estudar, correr atrás e aprender o que a gente estava fazendo, né? Lá naquela época, eu lembro muito bem que o bairro da Vila Fiore, Mineirão, Parque São Bento, né? Eram os bairros negros da cidade. Então, se queria ver a negrada, você ia para o Mineirão, para Vila Fiore, você ia ver toda a negrada da cidade, né? Hoje está espalhado por toda a cidade, né? Mas existiam os pontos negros da cidade, e eram esses lugares mais afastados, mais à periferia, e que essas pessoas vinham, porque ninguém tinha carro na época, então vinha aquele bando de gente negra dos bairros para o 28, que era o lugar que tocava realmente a música negra da cidade, na cidade, né? E foi a partir de eu entrar dentro do Clube 28 que eu senti essa energia. E foi então que eu falei, não, eu preciso viver isso aqui, né? E eu, na época, eu imitava o James Brown, né? Porque o James Brown era o cara da época, né? Anos 70, eu nasci em 78, quando o James Brown veio pro Brasil a primeira vez. E essa primeira vez marcou a massa black, né? Do estado de São Paulo, de uma forma tão grande que chegou aqui essa energia em Sorocaba. E essa energia permaneceu ali no 28 e eu fui fisgado por isso. E dentro da roda de break me deram um apelido de Brau, que daí o Brau virou até o meu... Nasceu daí o Márcio Brau. E as pessoas... E eu... que Brau nada, né? Até fiquei bravo no dia. E aí, né... Mas, sim, teve gente que pegou o apelido. Os outros clubes na cidade não aceitavam os pretos, é isso? Não aceitava a comunidade negra. Não podia entrar nos outros clubes. Sorocaba Clube, Chico, né, Recreativo, o Estrada de Ferro não entrava. Só entravam os artistas, mas os artistas não podiam entrar pela frente. Eles tinham que entrar pela área de serviço. E aí isso foi com que a gente... tiveram a necessidade do 28. Do 28 existe, né? E assim, né? A gente teve tanta gente que passou pela história da cultura afro em Sorocaba, e aí o hip hop chegou, né, com uma outra posição, e que a própria comunidade negra discriminava aqueles jovens que estavam fazendo hip hop. Por quê? Porque o que se estava trabalhando naquele momento era o jovem do samba. Por causa das escolas de samba. Sim. Então os pais não queriam que o jovem se relacionasse com aquele novo ritmo que estava surgindo dentro da comunidade. Deixa que eles ali são os marginais. É que tudo que é novo assusta, não é mesmo, Gabriel? Sem dúvida. Né? Até entender a importância, até incorporar, né, os valores que estão ali, são valores, como a gente viu, essenciais, né? E o hip hop é mais ou menos um grito para o governo, para as pessoas, para se conscientizarem da situação do negro na periferia, é mais ou menos isso? Com certeza, ou não, é um grito de urgência. Para dizer que, olha, estão nos matando, estamos sofrendo aqui e ninguém está olhando para nós. Então, quando o jovem começa a colocar a sua poesia na batida do soul e do funk, porque o rap ele é essa mistura do soul e do funk, né? Por causa do James Brown, ele fez com que o soul e o funk introduzisse o rap, né? E os DJs dos anos 70, eles começaram a pegar a parte instrumental das músicas e fazer back-to-back. O back-to-back, ele é, na verdade, um alongamento da música. Então, você pega... toda música tem a parte instrumental no final. Então, você pega aquela parte instrumental, 2 discos iguais, e faz o back-to-back. Que daí você solta ele no compasso certinho, né, de 1 a 8, e aí você pega 2 discos iguais e aumenta aquilo. Essa é a arte do DJ. Do DJ. A partir disso,
o próprio DJ criou a figura do rapper, do MC, na verdade, que é o mestre de cerimônia, que no caso você é o MC aqui, né? Opa! O mestre de cerimônia, que falava para os jovens da época, né, ao aumentar, que quando você tinha música só com voz, você não conseguia passar a mensagem. Então eles inventaram o back-to-back e criaram o rap a partir daí, para passar informação. Tipo, olha, seu pai chegou lá, o carro tá lá na frente. Então o MC surgiu dessa forma, para passar informação, e essa informação acabou também aderindo à poesia, e o rap virou a voz do hip hop dentro da cultura mundial. Então tudo isso mexendo com a realidade que nós tínhamos na época, né? A guerra mundial, né? A guerra lá na Jamaica, né? Porque na Jamaica foi aonde o rap nasceu. Certo. Agora, o grafite também é uma expressão muito importante, né? Porque você coloca visualmente para a sociedade, né? Aquilo que é a expressão do hip hop, né? Aquilo que se pensa, aquilo que se quer mostrar para a sociedade, né? Exatamente. E também a marcação de território, né? Porque o grafite, no que a gente encara como hip hop, ele já vem da época das cavernas, que era você colocar nas paredes com forma de desenho e você registrar aquela identidade. Aquelas pinturas rupestres, né? Isso. E isso foi influenciando o grafite, que o grafite só pegou de fato porque os jovens grafiteiros, as jovens grafiteiras, grafitaram os trens. A partir do momento que eles começaram a grafitar o trem ele ia de um bairro para o outro. Então, divulgando a mensagem. Você está entendendo? Então, ele passava de um bairro para o outro. Então, como naquela época tinha muita briga de gangues, então aquela gangue do outro bairro ia falar, olha, aquilo ali é daquele grupo. Então, a gente também precisa colocar a nossa visão. E essa batalha de cores fez com que eles se aperfeiçoassem, buscassem novas técnicas e fizesse com que virasse uma obra de arte na parede. E coisas maravilhosas, né? Diferente que às vezes a pessoa pichação, né? Não é pichação, não, né? Assim, é a arte hoje em dia. Se vê coisas maravilhosas. São Paulo tem o Beco do Batman lá, né? Que tem uns grafites lindos, né? Em vários lugares hoje você vê, né? A evolução do grafite como isso uma que eu ia falar. da Porque arte, no próprio rap existia uma evolução nos temas, né? Isso. Nessa forma de protesto, nessa forma de dizer eu existo, também ela foi se desenvolvendo nesses últimos anos, não foi? Exatamente, exatamente. Os temas, né? Para vocês verem o tamanho da importância que o grafite tem hoje na sociedade, eu não lembro, não sei se é a Avenida Rebouças em São Paulo, que tinha um grafite gigantesco, e aí a prefeitura começou, na época do Kassab, eles começaram a pintar de cinza. Foi do Dória, lá na 23 de maio. Eles começaram a pintar de cinza, e aí eles falaram assim, vamos colocar cinza tudo. Aí os funcionários da prefeitura foram lá e pintaram uma obra gigantesca que tinha, se eu não me engano, uns 30 metros de altura. Uau! Por 30 por 30, eu acho que deveria ser. Era gigante. Aí eles tiveram que refazer a obra que estava lá, porque não era os grafiteiros que estavam reivindicando, era a sociedade. A sociedade falou, cadê o grafite que estava aqui, pintaram de cinza? E uma cidade de São Paulo, né? Já é aquela coisa cinza de ar, cinza de asfalto, cinza de cimento. Você passa ali naquele minhocão, naqueles prédios lá, todos pintados, dão uma leveza maior para aquela cidade pesada, né? E aí foi que surgiu o documentário Cidade Cinza, dos grafiteiros gêmeos, que eu indico para todas as pessoas, assista e entenda essa mensagem que é passada, porque assim, o grafiteiro e o pichador, né? O grafite é uma evolução da pichação, né? Que a pichação para você marcar, né, sua identidade, seu território, mas
essas obras que acabaram surgindo ao longo dessa evolução fizeram a identidade das pessoas, porque se você está passando de carro, você vê aquela obra, você presta atenção na cidade. Quando você vê um negócio cinza, você vai embora direto, você fica até nervoso, você fica bravo. Até depressivo. Agora, se você vê uma obra na sua frente, aquilo te dá uma paz, uma leveza, né? Te faz repensar o seu momento de estresse. Então, é necessário que a sociedade reveja essa situação, porque tem gente que acha que tudo é pichação, tudo é vandalismo, e o que pode e o que não pode da cidade, porque a cidade é de todo mundo. É de todo mundo. Aí você exclui aquela juventude, deixa eles excluídos, fala, não, aqui não é para você, né? Porque daí você vai lá e pinta a parede de cinza, né? E você faz com que aquelas pessoas virem realmente, né, um vandalismo. Né? Porque você vê um pichador subir em cima de um prédio, ficar de ponta cabeça, ele arrisca a vida dele. Então, se a sociedade não fizer uma discussão de fato de como que nós vamos usar a cidade para esse tipo de obra, esse tipo de arte, a gente não vai evoluir como cidade. Então, eu acho que nesse olhar sobre a cidade, a gente precisa olhar que as galerias de rua precisam existir também, né? Márcio, o breakdance também parece que ele evoluiu bastante, porque hoje em dia a gente percebe que esses movimentos que iniciaram lá no hip hop, hoje estão também sendo introduzidos em companhias de música, de danças clássicas também, né? O contemporâneo também está utilizando dessa linguagem, né? Sim, na verdade o breaking, que é o segundo elemento do hip hop, né? Porque surgiu com os DJs, depois os DJs tocavam as músicas e as pessoas dançavam, e aí aquelas pessoas que estavam dançando inventaram o breaking, né? Que é o breaking, na verdade, é o breaking da música, que é aquilo que eu falei do back to back. Então, no breaking da música, no final, tem a parte instrumental, e aí essa parte instrumental se alongou ela, e aí os DJs fizeram aquela batida que era legal, fica muito maior, e as pessoas ficarem muito mais tempo dançando. Então, o break surge nesse momento como uma forma de você identificar quem são as gangues. Né? Nos anos 70, anos 80, as gangues eram muito presentes. Então, você faz com aquele momento que surge também a questão da moda. Então, a moda surgiu para que as gangues se identificassem como cores, como um jeito de, eu vou fazer um agasalho X, eu vou botar um boné, ou eu vou botar um gorro. Então, era identificado assim. Né? E essa identificação fez com que a gente avançasse e fizesse o empreendedorismo e a economia criativa dentro do movimento lá no início já. E saiu das periferias, né? Introduziu. Exatamente. E aí o mesmo grupo que fazia as roupas para o seu grupo, ele começou também a vender para outras pessoas. E isso foi fazendo com que aquelas pessoas juntassem um dinheiro e tal. E hoje, a partir dessa economia criativa, a gente vê que o mercado aderiu, né, o estilo, a moda do hip hop, e está rendendo muito dinheiro para muitos empresários mundo afora. Porque os grandes artistas, eles têm suas fábricas. Né? E as fábricas no Brasil ainda ela está evoluindo, está caminhando para um crescimento, mas ainda estamos no início. Márcio, me diga uma coisa, no rap o mais importante é a letra ou a música? Na verdade é o todo, né? É o todo. É o todo. É porque parece que a musicalidade não era tão importante, mais o que eu tenho a dizer. Não, antigamente, pelo menos no início. Antigamente sim, agora não. Agora as pessoas estão tendo que fazer preparação vocal, elas estão estudando mais outros ritmos para introduzir dentro da sua obra, vamos dizer assim. Certo. Né? Então, hoje, os rappers, os MCs, as MCs, eles precisam de um espaço de aprendizado muito mais
próximo da sua casa, né? A gente diz, inclusive, que é importante que se crie bibliotecas comunitárias para que aquela relação com a leitura chegue muito mais rápido, porque a gente sabe que tem muitos jovens aí que faz umas rimas, uns freestyle, assim, muito legal, só que muitos deles não têm as palavras, né, mais próximo de si, e aí se repete muito na gíria. Sim. E quando você vê uma evolução, é porque aquele jovem, aquela criança tá lendo mais, entendeu? Então ele tem uma biblioteca, ele tá com relação dentro da sua casa com os livros, então isso faz com que a gente não faça uma poesia muito pegado naquela simplicidade que a gente tem nos guetos, nas periferias. Então, a gente faz com que a nossa relação com a literatura, ela enriquece a nossa escrita. Enfim, o movimento está se sofisticando, né? E ele é um movimento político ou é um movimento cultural? Ou os dois? Na verdade, ele é um estilo de vida. Opa! Que também é um movimento e também é cultural, né? Então ele acaba sendo um guarda-chuva da periferia quanto à questão política, a questão cultural e o jeito que você vive, né? Esse é meu jeito. Então as pessoas olham para mim e falam, esse é do hip hop. Então é meu jeito já. Sim, então aonde sim. eu tô, eu sou um corpo do hip hop, né? Esse corpo meu, eu no corte de cabelo, se eu uso boné de vez em quando, se eu uso Ray-Ban, né? Se eu uso óculos, né? Eu uso muito aqueles óculos de proteção de obra. Olha. Que ele tem proteção, né, dos raios, e ele é super baratinho. E pra mim fica super legal, porque aí as pessoas falam, pô, mano, onde que você comprou esse óculos? Aí eu comprei ali no material de construção. Mas é um jeito que a gente adotou pra gente não ficar no estilo, né? Que a gente fala, style, né? Também. Pra gente não deixar de ficar no estilo. E também para a gente também não consumir só coisa da indústria, né? Das grandes indústrias, que eles não revertem em nada no nosso dia a dia. A gente consome deles, mas eles não retornam para nós. Veja só que evolução, né? Um processo assim da periferia, através de diversas formas, chegar para a sociedade, falar, a gente está aqui, a gente é assim, essa é a nossa arte. Inclusive o breaking parece que vai para as Olimpíadas agora, né? Sim, então, modalidade assim, de 2024 de já. 2024. Então veja só, o grafite a gente viu como evoluiu. Hoje você tem assim grafites no mundo inteiro, coisas lindas, né? O rap, eu tenho ouvido uns rap franceses assim maravilhosos, lindos mesmo, né? Então assim, essa coisa que nasceu como uma expressão da periferia, eu acho que está cumprindo esse papel de chegar na sociedade que excluiu, né, a periferia, excluiu o negro né, dos seus clubes, né, só entra pela porta de trás, como se disse. De repente, ela está ganhando espaço através da arte mesmo, né? Exatamente. Um outro ponto, Márcio Brown. Me conte, como é que está o hip hop e o rap aqui em Sorocaba? Olha, ele está em constante evolução. Hoje a gente tem uma relação muito próxima com as tecnologias, né? Hoje a molecada usa computador Mac, eles usam sequenciadores de batida como MPC, que só tinha lá fora, não se tinha aqui, né? Em Sorocaba a gente não via esse tipo de coisa. E aí a gente está vendo, né? MPC, o pessoal usando bastante. O pessoal está evoluindo, inclusive, na questão musical. Tem muita gente fazendo conservatório, né? O pessoal está misturando a MPB com o rap com o samba com o rap. Então, toda essa evolução que está tendo por parte da comunidade. Olha. Né? A comunidade que está buscando essa evolução, mas... Aqui em Sorocaba, por exemplo, a gente tem uma lei municipal desde 2005, que é da Semana do Hip Hop, que era
para ter uma gestão, né, a gestão, né, das prefeituras devia ter um olhar de investimento nessa área, porque o hip hop consegue falar sobre saúde, ele consegue falar sobre transporte, ele consegue falar sobre moradia, meio ambiente, de diversos assuntos, e que ele consegue chegar no jovem, na criança, no adolescente, muito mais rápido do que o professor. Muitas vezes a gente tem problema nas escolas, aí alguns professores, diretores de escola, sabem dessa capacidade que o hip hop tem, aí chama a gente lá. Ah, você não pode ir lá falar, fazer uma palestra sobre violência urbana, sobre droga, sexualidade na adolescência. Aí chama a gente. Olha, aí, que interessante, hein? A gente vai lá, conversa com os jovens, com os alunos e tal, e aí a gente deixa uma mensagem para a escola. Use a escola como sua, porque é seu. É público, é seu. Então, instrumento cuide. De desenvolvimento, né? Então cuide e faça com que a direção da escola compre isso com você. Porque você comprando isso com a escola, vocês vai ter uma harmonia ali, né? Só que as direções das escolas, eles não têm esse objetivo de trazer a própria comunidade para cuidar da escola, né? Então, isso acaba se perdendo em alguns lugares. Mas isso, inclusive, na época da prefeita Luísa Erundina, eles fizeram um movimento no sentido de integrar a comunidade com a escola, porque a comunidade muitas vezes não via a escola como sua, tem esse outro lado também, e, portanto, havia depredação e tal. Na medida que houve essa integração, isso mudou. E outra coisa, Milton, que eu acho fantástico, ouvindo o Brown agora, a gente vê que um tempo atrás a gente falava muito da história assim, de levar a cultura para a periferia, como se na periferia não houvesse cultura, exatamente, né? Então a gente vê esse movimento agora de lá para cá, né, da periferia para o centro, através dessas manifestações todas, mostrando a beleza dessa cultura, né? E é claro que a gente não deve esquecer das ações culturais que se produzem na cidade, que elas não podem ser exclusivamente centralizadas, deve ter esse movimento também para a periferia. Entretanto, a periferia tem muita coisa bonita para mostrar, né? Tá aí, são caminhos que a gente precisa percorrer e se desenvolver, né? São propostas que a gente pode pensar para o nosso futuro, para você, Gabriel, né? Para a gente pensar no futuro, porque são culturas importantes que dizem muita coisa importante nas escolas, em termos de saúde mental, física, né? E é isso, são esses caminhos, né, que o hip hop pode nos fornecer, né? E a gente não pode esquecer que a África é mãe, é nossa mãe. E a gente tem que prestar atenção, a gente tem que colocar o ouvido e o olhar ali aguçado, porque tem muito a nos dizer, né? Porque as pessoas estão berrando e a gente tem que ouvir. Nós estamos terminando o nosso encontro. Nossa, passou tão rápido. Passou muito rápido, não é mesmo? Eita, nós. Mas é uma delícia falar isso e acho que é um tema muito importante para a gente refletir sobre. Com certeza. Gabriel, eu deixo para você as palavras finais aí do nosso podcast. Bem, em primeiro lugar, Hamilton, agradecer muito a sua vigorosa e maravilhosa apresentação. Que isso, é um agradecer prazer. o Brown por trazer tantas e importantes informações para a gente. Sim. Mas eu quero dizer para você agora assim, a importância desse tipo de debate, né? A importância da gente debater as coisas da cidade. Eu garanto que você aprendeu muito com o Brown agora, muito sobre o hip hop, né, a sua importância em todos os seus aspectos, em todas as suas manifestações, e é isso que a gente pretende, né, nessa conversa sobre a cidade de Sorocaba, sobre a nossa cidade, e vamos fazer isso, como eu já disse no começo, tanto presencialmente quanto aqui. Vamos discutir outras manifestações culturais, vamos discutir saúde, vamos discutir meio ambiente, e
faça o seu papel também ao aprender e valorizar isso. Divulgue isso nas suas redes sociais. As redes sociais hoje elas são a grande ferramenta que a gente tem de comunicação. Então, gostou desse podcast? Compartilhe, divulgue, entre nas nossas redes sociais para poder ver as outras coisas que a gente está discutindo também. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Márcio Brown. Pessoal, então aguardamos vocês no segundo podcast, tá? Um olhar sobre a cidade. Antes da gente encerrar, eu quero deixar aqui os meus contatos para quem quiser saber dos meus trabalhos. Pode me procurar no Instagram, que é Márcio Brown Rap, ou então no meu grupo que chama Rap ao Vivo, e eu vou deixar essa poesia para vocês, né? Porque eu também sou poeta, não posso deixar de se manifestar. Sim, sim. E aí, essa poesia chama Coisa de Negro, que é assim: África, a nave-mãe, nossa frequência, nossa influência até na fé. Quem vive isso daqui, força para poder ficar de pé. Coisas que é do coração, você sabe. Vibração, treme o chão. Aquilo que se aprende só com seu irmão, que na hora que vamos ver, não te deixa na mão. Tem uma posição e não é um vacilão, é firmão. As ruas ensinam ser sobrevivente. E no elo da corrente consciente, o que é bom, que venha pra gente. Já plantamos várias sementes, fartura para o povo, urgentemente, mudar o que a pele sente. Mas de repente, a minha mente pode não somar com a sua. Mas no olhar das ruas, a vida continua. Eita, viva Márcio Brown, muito obrigado pela presença, meu querido. Obrigado, Márcio. Uma honra muito grande, muito obrigado, Gabriel. E até lá. Tchau, gente, tchau. Valeu.